Salve galera, vamos aqui pra partida, né? E detalhe, né, aqui, continuando a playlist dos 1500 aos 1700 no chess.com, partidas rápidas. Vamos jogar desta vez com um francês aqui, né? Vamos fazer a análise aqui dessa partida que eu joguei. Quando eu joguei eu tava com 1574 de rate, um jogador tava com 1511. O nome do jogador é Pulse, 9200. Olha o nome do cara, que vocês acham? É casado ou não é casado? Com certeza não, tá ligado? Vamos aqui pra partida, certo? E4, o nosso player fez aqui um E4 bonito aqui. E eu fiz o famoso C5 siciliana e vamos para o ataque. Ele fez cavalo F3, eu fiz D6, ele jogou C4 bispão, eu joguei meu cavalo C6 na posição, ele fez o roque. Bom, aqui é a básica siciliana simples defensiva, né? Isso aqui dá medo, né? Porque o cara já mete o rock rapidão, já tá. Eu gosto desse tipo de posição. Eu acho essa aqui para as brancas maravilhosa. Acho essa posição para as brancas muito boa. A única diferença aqui é que eu prefiro o bispo nessa posição sem esse peão. Eu geralmente abro o peão, né? E meu bispo sempre tá em D3 e não em C4, né? Mas não acho ruim essa posição aqui. Cavalo F6, ele joga torre E8, E1 aqui, que é muito bom também. Olha como já entra a posição, já tá... Tira cavalo, depois, sei lá, faz um bispo aqui assim, em BC, em B2 ali. Pode ser alguns problemas, né? Mas beleza. Fiz aqui peão G6, ele fez D3. Eu joguei bispo G7, pra mim a melhor peça do tabuleiro disparado, o melhor estilo de jogo de bispo G7, para essas negras full defesa, quero ver quem vai passar, é maravilhoso, certo? Aqui ele manda o famigerado bispo G5, eu faço meu roque, ele fez agora A4 na posição, eu faço A6, ele simplesmente fez nessa posição aqui E5, abrindo o jogo, né, no centro e tentando, sei lá, modificar a partida. Nessa posição aqui você é obrigatório a tomada desse peão, você não pode nunca tirar o cavalo, porque isso são graves problemas que vai acontecer na posição, por exemplo, dele descer para E6 aqui, aí nessa troca aqui você tá ferrado, né? Peão, bispo, bispo, torre aqui, dama finca torre, aí começa mó... Acabou. Simples assim. Já vai dar ruim. Se o jogador for bom, vai dar ruim para você, certo? Então, eu tomo aqui o peão de E5, né? Ele toma com o cavalo, né? O peão de E5. E aqui eu tomo o cavalo dele, eu troco, né? Ele vem com a torre e eu simplesmente ataquei o bispo dele de forma clean. Eu tenho que tirar esse bispo daqui que me incomoda, esse bispo aqui. A torre dele tá exposta, tá sozinha, então isso aqui pode virar algum tema tático, né? Por exemplo, tinha um tema tático aqui de eu jogar esta posição aqui, que era muito interessante. Eu jogar dama D4 atacando a posição dele e ao mesmo tempo atacando essa torre. Ele é quase que forçado a defender essa torre de alguma forma. Recuar e minha dama capturaria em B2, né? Mas eu resolvi não entrar nessa linha maluca porque eu senti que minha dama ia ficar meio solitária ali, poderia dar ruim, né? E, sei lá, a dama tomar uns ataques ali pode ser algo que eu não queira, entende? Então eu simplesmente resolvi não fazer isso. Ele tomou meu cavalo, ao invés de recuar, aquele lance que eu falo, né? Antes de fazer qualquer lance, por favor, verifique o tático possível que tem dois lances à frente, pelo menos. Vocês, jogadores de 1500, sempre analisem os táticos à frente. Porque aqui tem um tático imediato, né? Torre já atacando aqui a posição com o bispo. Então, é muito perigoso esse bispo rasante aqui. Não sai trocando as peças sem você calcular o tático de uma forma um pouco melhor. Aqui, né, no caso ele toma o meu cavalo de F6, eu capturo com o bispo o cavalo de F6, atacando a torre dele. E quando a torre dele for retirada dali, vai cair o peão de B2, atacando a torre dele também. Isso acaba sendo ruim. Ele capturou meu peão de C5. Inclusive parece bom essa tomada aqui, né? Porque você fala assim, pô, eu entendi, Andy. Você falou que vai ter um tático, né? Pegar o peão em B2, mas o cara pegou o peão também de você, peão por peão, não foi? Ele pegou, né, com a torre aqui, o peão de C5 com a torre. Legal, você pegou o peão, ele também pegou o peão, tá tudo certo. Não, tá errado. Por quê? Porque nesse exato momento a torre dele tá fraca, tá horrível. Pensa só, a torre dele não joga aqui, 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 não joga aqui. Aqui pode jogar. Talvez só essas duas casas aqui que tá livre. Isso vira tema tático, entende? Se só duas casas para a torre tá livre nessa posição, é perigoso. Muito. A torre dele, qual que é a melhor posição para uma torre? Uma coluna aberta. Numa posição onde a torre não é atacada por peças secundárias, como bispo, peões, cavalos, onde a torre não é atacada por elas e mesmo assim a torre
comanda a coluna inteira. Isso sim é uma boa posição para a torre. Agora, a torre no meio do tabuleiro, não podendo recuar para trás, não tendo muitas casas para ir, e ainda podendo ser atacada por bispos, peões, isso é algo ruim. Você, jogador de 1500, não faça isso nunca. Nos elos mais altos, 1900, 2000, essa torre nunca estaria nessa posição aqui. Nunca, 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 nunca. Os jogadores dos elos mais altos nunca botariam uma torre aqui. Quase que impossível, cara. Se o cara botar ali, pode ter certeza que o cara tá usando Egini pra tá ali, porque não tem como. Não tem como. Vai dar ruim essa torre aqui. Então, fiquem espertos com essas jogadas, né? Com torres, bispos. Saiba, vamos dizer assim, a melhor posição para um cavalo, a melhor posição para um bispo, uma torre. Algum dia eu vou pegar para fazer um vídeo, né? Sobre melhores posições de cada peça, que eu acho que é muito importante. São coisas muito simples para entender, que faz uma grande diferença no xadrez, certo? Então aqui eu capturo B2, né, com o bispo, ele joga a torre em A2 aqui para proteger essa torre, né, para não deixar meu bispo tomar, atacando meu bispo. Meu bispo recua de forma tranquilinha, inclusive eu acho que não seria tão... na verdade, eu não poderia jogar em E4, em D4 aqui, né, porque senão eu tomaria aqui, já seria um imediato chato que eu não quero, né. Beleza, aqui ele jogou... inclusive, né, eu voltei para G7, bispo G7. Ele jogou dama em F3 aqui na posição. E aqui, ó, um tático poderosíssimo, um tático intocável, aquilo que eu falei para vocês. Essa torre seria um grande problema e ela se tornou um grande problema porque eu ataco a torre, né, fazendo primeiro dama B6, faz um tático na torre e no cavalo lá embaixo, ameaçando mate. Vocês entendem como uma peça fora do lugar acaba a sua posição, acaba seu jogo praticamente? Essa torre foi a chave da derrota. Foi a chave da derrota. E outra, torre mal colocada. Tá vendo essa torre aqui? Ficou muito mal colocada. Por quê? Porque ele entregou peão de B2. Um lance deslocou duas peças dele e fez ele praticamente perder a partida. Um lance. E que lance foi esse? Vamos voltar aqui. Aqui, quando ele fez esse peão aqui, ó. Esse peão já dá um ponto para as pretas. Desloca a torre, ameaça o bispo, tomada de bispo, que é outro erro, dando mais ponto para as pretas. Bispo captura, ameaçando toda essa diagonal absurdamente. Aqui, deslocado ainda mais. O certo era recuar essa torre lá para baixo, né? Não recuou. Então ele desloca a torre dele. O bispo desloca outra torre. Meu bispo volta. E olha como a minha posição tá clean. E a posição do nosso adversário não está clean. Olha só como as peças elas estão harmonizadas. Como elas estão elegantes no tabuleiro. Sempre bem defendida, numa boa posição. O bispo pode sair, os bispos podem sair tranquilamente. Eu posso tirar minha dama para qualquer lugar que eu quiser tirar. Aqui não dá, né? Mas vocês compreenderam o que eu tô querendo dizer. Beleza, duas peças deslocadas, tático aparece. O tático serve para isso. Não vai ter tático toda santa hora. Você tem que criar o tático, entende? Eu falo assim, para vocês estudar tático, se vocês querem melhorar seu jogo, tem que estudar tático. Não vai ter tático toda hora, mas quando surgir, acabou o jogo. É simples assim, entendeu? E aqui acaba a posição, né? Porque ele toma um ataque aqui, toma um ataque aqui. O lance dele ainda foi o lance errado, o lance de mate aqui, né? Ele tentou defender a torre, ele não viu o ataque, aqui é o cavalo. Ele jogou dama D5 na posição, tentando defender a torre de C4, de C5 aqui. E dama captura, cavalo, dando checkmate nessa posição. Então, lição de hoje, peças deslocadas. E ó, tomem cuidado com o lance que vocês fazem sem pensar no tático de 2, 3 lances à frente. Você vai fazer um lance? Pensa nos táticos à frente um pouquinho. Não precisa ser muito. 2, 3 lances. Rate de 1500. Basicamente é isso, certo? Tamo junto aí. Por favor, coloca algum comentário. E se você tá aqui e você é novo, por favor, se inscreva no canal. Isso me apoia, né? Me dá uma vontade a mais de continuar. Espero que você esteja gostando e vamos rumo aos 1700. Depois vai ter uma nova playlist dos 1700 para os 1900. E aí a gente vai chegar na Premium maravilhosa dos 1900 aos 2000. Que vai ser realmente muito bom. O estudo de jogo ali, né? Que é um nível elevado e tal. Um nível que até eu mesmo perco ali naquele nível de jogo. E é isso aí. Obrigado por acompanhar, meu amigo.